Governo do Espírito Santo faz apelo. Se policiais militares voltarem ao trabalho na manhã de hoje, não serão punidos. 3.500 homens do Exército fazem a segurança nas ruas do estado. 127 pessoas já morreram na onda de violência que dura uma semana. No Rio, Força Nacional está de prontidão. Parte do contingente não saiu às ruas nesta sexta-feira em protesto pelos salários atrasados. Flagrante. Câmera de segurança registra a execução em plena luz do dia. Casal é encontrado morto dentro de casa no Rio de Janeiro. O filho e mais 3 amigos são suspeitos. Moradores de Porto Alegre estão assustados com os ladrões do carro vermelho. Os roubos estão cada vez mais frequentes. Já acha que não adianta se cuidar ou tu... Na verdade não adianta, né? De hoje em dia, se tiver de roubar, rouba de qualquer jeito, né? Tumulto. Vereadores de São Paulo se desentendem e sessão que discutia projeto de lei para multar pichadores é suspensa. Suspende a sessão, presidente! Suspende a sessão! Polêmica em Brasília. Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Temer à vaga do STF, passa por sabatina informal em barco de luxo de senador. Alexandre de Moraes respondeu a perguntas, por exemplo, sobre ter defendido uma cooperativa ligada a uma facção criminosa, sobre sua posição quanto à legalização das drogas e também sobre a prisão de pessoas condenadas em segunda instância. Ike Batista, Sérgio Cabral e outras 7 pessoas viram réus em processo relacionado à Operação Lava Jato. Exclusivo. Nova fórmula da pílula do câncer é liberada para venda nos Estados Unidos. E os segredos da produção de uma fruta que chama a atenção pelas cores e pelo sabor é a pitaia. Olá pessoal, bom dia para você que está com a gente no SBT Notícias. Eu sou Darlisson Dutra, estarei aqui a madrugada toda levando informações importantes do Brasil e do mundo até às 6 da manhã. E a primeira boa notícia é que hoje é sábado e para mim é o melhor dia do fim de semana. Agora são... que horas são? 3 horas e 14 minutos, agora sim do dia 11 de fevereiro. E a gente vai começar essa edição do SBT Notícias mostrando um flagrante impressionante de execução em plena luz do dia. O assassino é este homem de camisa verde que está em cima da moto. Ele disfarça e caminha um pouco. A vítima é Ailton da Silva, de 27 anos, que limpava o quarto carro que aparece no vídeo. De repente, começa a correria. A execução é feita ali mesmo, na frente de todos. Depois, um comparsa aparece e também atira na vítima. Os dois fogem na moto sem levar nada. Até agora, ninguém foi preso. Em Campinas, no interior de São Paulo, um segurança foi executado num posto de gasolina. Câmeras de segurança flagraram a ação do bandido. Um casal foi encontrado morto dentro de casa na zona oeste do Rio de Janeiro. O filho de uma das vítimas, menor de idade, e mais 3 amigos dele são suspeitos de cometer o crime. A polícia busca imagens para identificar criminosos que mataram um casal em São Paulo. A polícia acredita que as mortes aconteceram depois de uma tentativa de assalto, já que havia dinheiro da vítima no chão. O homem tinha aproximadamente 38 anos e a mulher 36. De acordo com familiares das vítimas, o casal trabalhava como camelô na região do Largo 13 de Maio, onde aconteceu o crime. Testemunhas disseram que os assassinos chegaram e fugiram em uma moto amarela. A polícia prendeu em Minas Gerais o assassino confesso de uma médica aposentada que foi morta dentro da própria casa no ano passado em Brasília. Câmeras de segurança flagraram um assalto em plena luz do dia em Santo André, no ABC Paulista. No Pará, comerciantes do tradicional mercado Ver-o-Peso, maior feira livre da América Latina, reclamam que a falta de segurança tem afastado turistas e clientes. Até a equipe de reportagem do SBT foi vítima dos criminosos. Parece um filme repetido, né? Curiosamente, 2 anos atrás, eu estive fazendo uma série para o SBT Brasil em Belém e nesse mesmo local
aconteceu exatamente a mesma coisa. O nosso carro foi arrombado. Infelizmente, não tivemos notícia da prisão de ninguém. Bom, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que houve queda nos casos de roubos e furtos na região da Feira Ver o Peso, de 2015 para o ano passado. 8 pessoas ficaram feridas num acidente entre 2 ônibus no centro da capital paulista. A frente de um dos coletivos ficou destruída. Testemunhas disseram que o motorista perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de outro ônibus. Bombeiros agiram rápido e conseguiram retirar as vítimas que estavam conscientes. Elas foram levadas para hospitais próximos. O estado de saúde delas não foi divulgado. As causas do acidente, que ocorreu no Parque Dom Pedro, centro de São Paulo, ainda serão apuradas. Bombeiros salvaram a vida de um homem que estava prestes a se afogar em uma enchente. O resgate foi emocionante. Imagina o desespero. Só metade do carro estava para fora da água. Um bombeiro se arriscou no meio da correnteza para amarrar cordas ao corpo do motorista. Depois disso, a equipe puxou e conseguiu resgatar o homem, que não se machucou. Esse caso aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. Lindo essa imagem aí, né? O trabalho dos bombeiros. Bom, a polícia procura pelo motorista de uma picape branca que furou o sinal vermelho e atropelou uma motociclista em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Câmeras de segurança mostram que o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. Agora, olha só que absurdo, hein? Ladrões tentaram roubar uma viatura da Polícia Federal. O policial que estava no carro reagiu e começou a troca de tiros. Vidraças de lojas próximas ao local foram estilhaçadas. Um homem que passava pelo local de carro e não tinha nada a ver com a história foi atingido por um disparo na cabeça e encaminhado a um hospital de Porto Alegre. Um laudo deve apontar a origem do tiro. Os criminosos fugiram, mas a polícia suspeita que um deles tenha sido baleado. A Polícia Federal investiga o caso. Que coisa, então, roubando o carro da Polícia Federal. Bom, hoje em dia a população dorme e acorda com medo de assaltos. É que esses crimes estão cada vez mais frequentes. Não tem hora nem lugar para acontecer. E a pergunta que fica é: como podemos nos comportar nas ruas para tentar não chamar a atenção dos criminosos? A repórter Bruna Osterman, de Porto Alegre, conta pra gente. É comum a gente ficar distraído assim pelas ruas, né? Na reportagem que a gente viu da Bruna Osterman, acho que eu pronunciei o nome dela errado, dizer o quê? De alguém que se chama Darlisson. É complicado. Bom, vamos falar do tema da semana. E olha que eu não estou falando do Espírito Santo. O Rio de Janeiro viveu ontem sob a ameaça de paralisação da Polícia Militar. Enquanto aconteciam protestos na porta de batalhões, teve gente que aproveitou para fazer arrastões. O que foi confirmado pela Polícia Militar ocorreu em Bom Sucesso, na zona norte do Rio. Imagens feitas com o celular mostram pessoas desesperadas descendo as escadas de uma estação. Segundo a PM, 2 suspeitos com objetos roubados foram presos. Eles teriam sido reconhecidos pelas vítimas. Com medo, comerciantes da região fecharam as portas. A polícia procura os criminosos que mataram a tiros um catador de materiais recicláveis. A vítima ainda tentou se esconder em uma casa que estava com a porta aberta, mas não adiantou. A polícia de Teresina prendeu um pichador famoso na cidade. É que as mensagens dele eram escritas em muitos prédios e muros da região. O governo do Espírito Santo anunciou um acordo para tentar acabar com a paralisação dos policiais militares, que já dura 7 dias. O governo afirmou, porém, que o indiciamento dos 703 policiais por crime de revolta está mantido. As informações com a nossa equipe especial enviada de São Paulo, Gilson Dias, e a repórter Lívia Rai. A paralisação dos policiais militares no Espírito Santo causa problemas também na área da saúde. Esta semana não houve uma única consulta nas unidades básicas de saúde de Vitória. A gente está no Brasil, isso mesmo. E a nossa torcida é que essa situação no Espírito Santo, na Grande Vitória, se resolva logo. Você vai ver agora o drama de uma família dilacerada pela morte de um adolescente de 15 anos. Ele morreu por causa de uma apendicite. Para os parentes, houve erro médico.
A Secretaria de Saúde disse que vai investigar o caso e pedir esclarecimentos aos responsáveis pelo atendimento a Alex. Caso seja comprovada a negligência médica, os profissionais serão punidos conforme a lei. Crianças internadas em um hospital infantil receberam convidados muito especiais. E acredite, mesmo tão rápida, a visita rendeu bons sorrisos. O verão no litoral gaúcho tem até dança do ventre e beira-mar. A repórter Daniela Malman foi conferir. A seguir, Força Nacional está de prontidão no Rio de Janeiro. Parte do contingente não saiu às ruas nesta sexta-feira em protestos pelos salários atrasados. Eclipse lunar pode ser visto na noite desta sexta-feira. Cores vibrantes, aparência única e sabor marcante. Pitaia é a nova aliada de quem quer perder peso. Eu volto daqui a pouco com essas e outras notícias. Voltamos ao vivo com o SBT Notícias para todo o Brasil. Agora são 3h50. Atendendo a um pedido do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, o ministro em exercício da Justiça, José Levi Melo do Amaral Júnior, colocou as tropas da Força Nacional de prontidão caso haja necessidade de reforço na segurança do Estado. Nesta sexta-feira, parentes de policiais militares bloquearam a porta de vários batalhões. A estratégia é a mesma usada pelas famílias de PMs no Espírito Santo. Que situação a do Rio de Janeiro, hein? Agora vamos para o norte para falar do mesmo assunto. Em Belém, mães, mulheres e filhos dos policiais militares protestaram para pedir melhores condições de trabalho. Frutas e verduras ficaram mais caras em várias cidades do interior de São Paulo. Segundo os produtores, a culpa é da chuva. Cores vibrantes, aparência única e sabor marcante. Você vai conhecer agora os detalhes da produção de uma fruta que chama atenção pela beleza e porque tem se destacado numa dieta saudável, a pitaia. Agora, um crime absurdo que aconteceu na noite desta sexta-feira em São Paulo. Um pai matou a própria filha a tiros durante uma briga por herança. Segundo a polícia, o pai, que é ex-cabo da aeronáutica, foi até a casa da filha para discutir sobre a venda do imóvel que foi deixado pela mãe. Durante a briga, o homem atirou na filha na porta de casa. Filhos da mulher, que têm idades entre 7 e 10 anos, presenciaram o crime. O pai fugiu e ainda não foi encontrado. Pais e alunos protestaram contra o corte do transporte escolar gratuito utilizado por crianças que estudam na rede pública de São Paulo. Bom, a prefeitura informa que vai voltar a oferecer o transporte para a aluna Letícia e mais uma estudante que também teve o benefício suspenso. Em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, mães denunciam a falta de creches municipais na cidade. Com isso, elas não sabem mais o que fazer com os filhos na hora de ir para o trabalho. Na Câmara Municipal de São Paulo, um tumulto entre dois vereadores interrompeu uma sessão que discutia o projeto de lei que pretende multar pichadores. Que bom exemplo, hein? Só que não. O barulho na mira da Prefeitura de São Paulo. Nossa equipe acompanhou ontem uma nova noite de fiscalização do programa PSIL, que contou com a presença do prefeito João Dória. PSIL significa Programa de Silêncio Urbano. Significa também que os donos de bares, boates, restaurantes, salões de festas, indústrias e até obras têm que controlar o barulho gerado. Na noite desta sexta-feira, a operação foi realizada no bairro do Tatuapé, região leste da capital paulista. O prefeito João Dória ajudou a lacrar um dos estabelecimentos. Foi uma tabacaria que também funciona como bar. Nós falamos com os proprietários e já comunicamos a eles que eles terão que, na próxima segunda-feira, adotar os procedimentos necessários para a liberação e obediência à lei do silêncio. A lei do PSIL é para valer. Para funcionar após a 1 da manhã, restaurantes e bares devem ter isolamento acústico, estacionamento e segurança. Quem descumpre a lei está sujeito a multa. E se desobedecer novamente, o estabelecimento é lacrado na hora. Vale lembrar que a lei não permite vistoria em festas realizadas em casas e apartamentos. Para comemorar os 37 anos de existência, o Partido dos Trabalhadores realizou um evento nesta sexta-feira em São Paulo. As atividades foram realizadas no Sindicato dos Químicos, que ficou lotado.
O tema da noite foi ousadia para sonhar, coragem para lutar. Enquanto lideranças políticas discursavam, eram realizadas intervenções artísticas. Os participantes também fizeram uma homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu no começo do mês. A tranquilidade tem endereço. Você vai conhecer agora a cidade do interior de São Paulo, onde a criminalidade praticamente não existe. Pode acreditar. Vamos falar de futebol agora? Os 3 grandes times de São Paulo ganharam reforços de respeito. O Corinthians apresentou Jadson. Já Palmeiras e São Paulo contrataram atacantes estrangeiros. O Palmeiras está impossível esse ano, hein? Vai ser difícil parar o Verdão. Difícil vai ser pronunciar também o nome desse novo reforço aí. Vai embolar a língua de muito narrador esportivo. Borja. Boa sorte para ele aqui no Brasil. Vamos para a Europa agora. Falar de futebol internacional. No campeonato italiano, o Napoli venceu e segue na cola da líder Juventus. 4 horas e 13 minutos. Muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo no SBT Notícias em todo o Brasil. Agora vou chamar sua atenção para uma reportagem especial e muito bem feita. Quando se fala das regiões secas do Nordeste, já vem logo à cabeça as dificuldades e a pobreza enfrentadas por muita gente. Mas nem sempre é assim. Onde a tecnologia chega, há uma virada na vida de quem não se espanta com ela. É o que vamos ver agora na reportagem especial da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia. Que lindo esse nosso Brasil, né? Parabéns, equipe da TV Aratu, repórter Matheus Boa Sorte, texto e imagens primorosos. Bom, agora são 4 horas e 26 minutos. A seguir, criminosos passam atirando e deixam 2 mortos e 4 feridos em bar no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira. Polícia desmonta laboratório e apreende grande quantidade de drogas no ABC Paulista. Justiça decreta prisão preventiva de mãe acusada de matar o filho homossexual a facadas no interior de São Paulo. Eu volto já com essas e outras notícias. Duas pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas depois que 2 bandidos passaram atirando em um bar na zona norte do Rio. Henrique Damião Filho morreu na hora. As outras vítimas foram socorridas para hospitais, mas uma delas também não resistiu. Segundo testemunhas, mais cedo os criminosos tentaram fazer um assalto, só que a ação foi frustrada por 2 rapazes que estavam no bar. Eles foram reconhecidos pelos bandidos que já chegaram ao estabelecimento atirando. Em seguida, fugiram. A Polícia Civil realizou perícia no local e busca imagens de câmeras de segurança para identificar a dupla. Começou a construção do muro de concreto que vai separar as quadrilhas que disputam o controle do complexo penitenciário de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Nossos repórteres mostram como ficou o presídio depois da rebelião do mês passado. Em Santa Catarina, a violência preocupa os produtores rurais. Assim como na cidade, as pessoas do campo também entraram na mira de assaltantes. Uma das vítimas, que prefere não ser identificada, conversou com a nossa equipe. Veja. Em Caxias, no interior do Maranhão, o clima é tenso entre os moradores e um fazendeiro que disputa uma posse de uma mesma área de terra. Em Guararapes, interior de São Paulo, vários veículos da frota da prefeitura praticamente viraram sucata por falta de manutenção. Até as ambulâncias estão caindo aos pedaços. Uma mãe e os 2 filhos foram assassinados dentro de casa em Vitória. A polícia acredita no envolvimento com o tráfico de drogas. Equipamentos quebrados, macas enferrujadas, vazamentos e abandono são apenas alguns dos problemas do Hospital Municipal de Cubatão, no litoral paulista. O prefeito foi fazer uma vistoria no hospital, que fechou as portas nesta quinta-feira. No interior de São Paulo, empresários da construção civil estão animados com a possível recuperação do setor no segundo semestre. Bom, o próximo tema pode interessar a muitos brasileiros que querem mudar de vida, principalmente quando o assunto é saúde. Um site criado pela Escola Paulista de Medicina ajuda quem quer parar ou diminuir o consumo de bebida alcoólica. O Brasil é o país da América do Sul onde mais se bebe. Atenção, você vai ver agora uma reportagem especial de Roberto Cabrini sobre o universo das baladas. São festas perigosas, repletas de sexo, drogas e bebidas.
polícia de Teresina prendeu um pichador famoso na cidade. É que as mensagens dele eram escritas em muitos prédios e muros da região. Você vai ver agora uma história surpreendente de superação. Um homem que não tem onde morar e trabalha como vendedor ambulante conquistou uma vaga na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele vai estudar administração. Bombeiros salvaram a vida de um homem que estava prestes a se afogar em uma enchente. Só metade do carro estava para fora da água. Um bombeiro se arriscou no meio da correnteza para amarrar cordas ao corpo do motorista. Depois disso, a equipe puxou e conseguiu resgatar o homem, que não se machucou. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos. Olá, muito bom dia para você que está acordando agora. Seja bem-vindo ao SBT Notícias. Agora são 5 horas em ponto. Um crime absurdo aconteceu na noite desta sexta-feira em São Paulo. Um pai matou a própria filha a tiros durante uma briga por herança. Segundo a polícia, o pai, que é ex-cabo da aeronáutica, foi até a casa da filha para discutir sobre a venda do imóvel que foi deixado pela mãe. Durante a briga, o homem atirou na filha na porta de casa. Filhos da mulher, que tem idades entre 7 e 10 anos, presenciaram o crime. O pai fugiu e ainda não foi encontrado. Um casal foi encontrado morto dentro de casa na zona oeste do Rio de Janeiro. O filho de uma das vítimas, menor de idade, e mais 3 amigos dele são suspeitos de cometer o crime. A polícia busca imagens para identificar criminosos que mataram um casal em São Paulo. A polícia acredita que as mortes aconteceram depois de uma tentativa de assalto, já que havia dinheiro da vítima no chão. O homem tinha aproximadamente 38 anos e a mulher 36. De acordo com familiares das vítimas, o casal trabalhava como camelô na região do Largo 13 de Maio, onde aconteceu o crime. Testemunhas disseram que os assassinos chegaram e fugiram em uma moto amarela. Câmeras de segurança flagraram um assalto em plena luz do dia em Santo André, no ABC Paulista. 8 pessoas ficaram feridas num acidente entre 2 ônibus no centro da capital paulista. A frente de um dos coletivos ficou destruída. Testemunhas disseram que o motorista perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de outro ônibus. Bombeiros agiram rápido e conseguiram retirar as vítimas, que estavam conscientes. Elas foram levadas para hospitais próximos. O estado de saúde delas não foi divulgado. As causas do acidente que ocorreu no Parque Dom Pedro, centro de São Paulo, ainda serão apuradas. O governo do Espírito Santo anunciou um acordo para tentar acabar com a paralisação dos policiais militares, que já dura 7 dias. O governo afirmou, porém, que o indiciamento dos 703 policiais por crime de revolta está mantido. As informações com a repórter Lívia Raik. O pesadelo do capixaba parece não ter fim. Não é só na violência não, viu? A paralisação dos policiais militares do Espírito Santo causa problemas também na área da saúde. Esta semana não houve uma única consulta nas unidades básicas de saúde de Vitória. Atendendo a um pedido do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, o ministro em exercício da Justiça, José Levi Melo, do Amaral Júnior, colocou as tropas da Força Nacional de prontidão caso haja a necessidade de reforço na segurança do Estado. Nesta sexta-feira, parentes de policiais militares bloquearam a porta de vários batalhões. A estratégia é a mesma usada pelas famílias de PMs no Espírito Santo. Em Belém, mães, mulheres e filhos dos policiais militares protestaram para pedir melhores condições de trabalho. A Justiça decretou a prisão preventiva da mãe e do padrasto de um jovem que foi morto a facadas no começo deste ano no interior de São Paulo. Segundo o inquérito, Tatiana Lozano planejou o crime e esfaqueou o filho de 17 anos em casa. O padrasto do jovem levou o corpo dele até um canavial onde foi incendiado. Outras 2 pessoas que espancaram um adolescente no dia do crime também vão responder à justiça. Segundo familiares, o homicídio pode ter sido motivado por homofobia. Que absurdo. A polícia procura pelo motorista de uma picape branca que furou o sinal vermelho e atropelou uma ciclista em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Câmeras de segurança mostram que o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. Olha só que absurdo. Ladrões tentaram roubar uma viatura da Polícia Federal.
O policial que estava no carro reagiu e começou a troca de tiros. Vidraças de lojas próximas ao local foram estilhaçadas. Um homem que passava pelo local de carro e não tinha nada a ver com a história foi atingido por um disparo na cabeça e encaminhado a um hospital de Porto Alegre. Um laudo deve apontar a origem do tiro. Os criminosos fugiram, mas a polícia suspeita que um deles tenha sido baleado. A Polícia Federal investiga o caso. A polícia procura os criminosos que mataram a tiros um catador de materiais recicláveis. A vítima ainda tentou se esconder em uma casa que estava com a porta aberta, mas não adiantou. No Pará, comerciantes do mercado Ver o Peso, maior feira livre da América Latina, reclamam que a falta de segurança tem afastado turistas e clientes. Agora, olha só, até a equipe de reportagem do SBT foi vítima dos criminosos. Sabe o que isso aí está lembrando? O tradicional bairro Brás, aqui em São Paulo, muito comum, da venda de roupas. Vem gente de todo o Brasil para fazer compras aqui e está desse jeito. Quem vai comprar lá, leva o dinheiro, às vezes sai sem ele porque está sendo vítima de ladrões para todo lado. Bom, com relação aí à matéria de Belém, no Pará, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que houve queda nos casos de roubos e furtos na região da feira Ver o Peso, de 2015 para o ano passado. Bom, hoje em dia a população dorme e acorda com medo de assaltos, como a gente vem dizendo todo o jornal aqui, o SBT Notícias. É que esses crimes estão cada vez mais frequentes, não tem hora nem lugar para acontecer. E a pergunta que fica é, como podemos nos comportar nas ruas para tentar não chamar a atenção dos criminosos? A repórter Bruna Osterman, de Porto Alegre, conta pra gente. Dica anotada. Bom, a polícia descobriu um laboratório de drogas dentro de uma comunidade em Santo André, no ABC Paulista. O dono do local foi localizado durante uma abordagem. A polícia lhe confessou que comercializava drogas e levou os investigadores até o laboratório. Na casa, a polícia apreendeu maconha, cocaína e crack. O homem foi preso em flagrante com entorpecentes no bolso da calça. A polícia prendeu em Minas Gerais o assassino confesso de uma médica aposentada que foi morta dentro da própria casa no ano passado em Brasília. Depois da suspensão do decreto de Donald Trump, que proibia a entrada de imigrantes de 7 países de maioria muçulmana nos Estados Unidos, o presidente americano disse que vai anunciar novas medidas para manter o país seguro. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, 8 delas em estado grave, depois que um homem lançou um coquetel molotov no metrô em Hong Kong. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, aceitou a denúncia do Ministério Público contra Eike Batista, o ex-governador Sérgio Cabral e outras 7 pessoas. Eles agora são réus nos processos que têm como base as investigações da Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato. Agora são 5 horas e 28 minutos, eu sou Darlisson Dutra e nós vamos juntos até às 6 da manhã no SBT Notícias com as principais informações do Brasil e do mundo. E é para os Estados Unidos que a gente vai agora. Por lá, uma nova fórmula da pílula do câncer será vendida como suplemento alimentar a partir do mês que vem. O responsável pela droga diz que os efeitos são os mesmos das fosfoetanolamina. Mas o criador da pílula original contesta essa afirmação e defende que a substância seja comercializada como um medicamento. Você olhou para o céu essa noite? É que hoje ele está diferente. É noite de lua cheia. Mas não uma lua cheia qualquer. É noite de eclipse lunar penumbral. E esse espetáculo da natureza pôde ser visto em quase todo o país entre as 8h30 da noite de ontem e quase 1 da manhã de hoje. Nesse tipo de eclipse, a lua perde um pouco do brilho, fica meio opaca. Essa reação, na verdade, é a penumbra provocada pela Terra. É quando a lua atravessa as áreas mais escuras da sombra que o Sol provoca no planeta. Só que aqui em São Paulo a gente não conseguiu ver, né? Só tem nuvem no céu. Bom, pais e alunos protestaram contra o corte do transporte escolar gratuito utilizado por crianças que estudam na rede pública de São Paulo. A prefeitura informa que vai voltar a oferecer o transporte para a aluna Letícia e mais uma estudante que também teve o benefício suspenso. Em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, mães denunciam a falta de creches municipais na cidade. Com isso, elas não sabem mais o que fazer com os filhos na hora de ir para o trabalho. Você vai ver agora o drama de uma família dilacerada pela morte de um adolescente de 15 anos.
Ele morreu por causa de uma apendicite. Para os parentes, houve erro médico. A Secretaria de Saúde disse que vai investigar o caso e pedir esclarecimentos aos responsáveis pelo atendimento a Alex. Caso seja comprovada a negligência médica, os profissionais serão punidos conforme a lei. Hoje é o dia do zelador, aquele que cuida para que tudo esteja sempre em ordem. Nossa equipe do Paraná fez uma reportagem com um desses profissionais que trabalha em um dos mais belos cartões postais do Brasil. Bora falar de futebol? Os 3 grandes times de São Paulo ganharam reforços de respeito. O Corinthians apresentou Jadson, já Palmeiras e São Paulo contrataram atacantes estrangeiros. A seguir, polêmica em Brasília. Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Temer à vaga do STF, passa por sabatina informal em barco de luxo de senador. E veja também, segurança é executado em posto de combustíveis no interior de São Paulo. Câmeras de segurança registraram tudo. Na Câmara Municipal de São Paulo, um tumulto entre 2 vereadores interrompeu uma sessão que discutia o projeto de lei que pretende multar pichadores. É daqui a pouco no SBT Notícias. Você vai ver agora um flagrante impressionante de execução em plena luz do dia. O assassino é este homem de camisa verde que está em cima da moto. Ele disfarça e caminha um pouco. A vítima é Ailton da Silva, de 27 anos, que limpava o 4º carro que aparece no vídeo. De repente, começa a correria. A execução é feita ali mesmo, na frente de todos. Depois, um comparsa aparece e também atira na vítima. Os 2 fogem na moto sem levar nada. Até agora, ninguém foi preso. Em Campinas, no interior de São Paulo, um segurança foi executado num posto de gasolina. Câmeras de segurança flagraram a ação do bandido. Indicado para o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes passou por uma sabatina informal, feita por senadores da própria comissão que vai enfrentar. Os questionamentos foram realizados em um barco de luxo no Lago Paranoá, em Brasília. Relator da indicação de Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, entregou o parecer nesta sexta-feira. O relatório elogia a intensa produção acadêmica e destaca a competência profissional do indicado para o Supremo. Na Câmara Municipal de São Paulo, um tumulto entre 2 vereadores interrompeu uma sessão que discutiu o projeto de lei que pretende multar pichadores. Que cena feia. O barulho na mira da Prefeitura de São Paulo. Nossa equipe acompanhou ontem uma nova noite de fiscalização do programa PSIL, que contou com a presença do prefeito João Dória. PSIL significa Programa de Silêncio Urbano. Significa também que os donos de bares, boates, restaurantes, salões de festas, indústrias e até obras têm que controlar o barulho gerado. Na noite desta sexta-feira, a operação foi realizada no bairro do Tatuapé, região leste da capital paulista. O prefeito João Dória ajudou a lacrar um dos estabelecimentos. Foi uma tabacaria que também funciona como bar. Nós falamos com os proprietários e já comunicamos a eles que eles terão que, na próxima segunda-feira, adotar os procedimentos necessários para a liberação e a obediência à lei do silêncio. A lei do PSIL é para valer. Para funcionar após a 1 da manhã, restaurantes e bares devem ter isolamento acústico, estacionamento e segurança. Quem descumpre a lei está sujeito a multa. E se desobedecer novamente, o estabelecimento é lacrado na hora. Vale lembrar que a lei não permite vistoria em festas realizadas em casas e apartamentos. Você vai ver agora um drama vivido por 3 irmãos à espera de uma nova família. Mas essa história pode ter um final feliz, como conta a repórter Simone Queiroz. Eu sou Darlison Dutra e fico por aqui. O SBT Notícias volta amanhã. Fique agora com Chaves. Bom dia para você.